Vamos falar do Vascão? Eu gosto muito do Diniz, eu gosto muito de ouvi-lo, mas eu não gosto do resultado dos times dele. Mas daí você não pode falar que o Vasco não jogou bem ontem. Primeiro tempo foi bom do Vasco. Do resultado ou do processo? Porque são coisas distintas. Eu acho o processo muito interessante. E assim, é impressionante como a diferença é imediata. Imediata, com a mesma galera. Continua vulnerável, o time perdeu, Então, mas eu acho que o processo é outro. Mas 80% dos times deles são vulneráveis. Não, beleza, eu São também o quê? acho. Vulneráveis. Ah, vulneráveis. Não, o do Desequilibrados. Hans Flick também é, tá? Mas não tô querendo comparar Também, não, mas... claro, tô só- mas isso eu tô falando faz tempo também. De novo, né? É todo. É verdade, o torcedor do Barcelona tá vivendo altas emoções, cara. Porque olha. Mas é muito louco isso, porque eu Tá gosto com da raiva? pessoa do Diniz, eu já tive com ele alguma. Eu acho que ele nem gosta mais de mim, porque às vezes eu bato na questão do desempenho do time dele. Gosto de ouvi-lo, gosto como ele pensa o futebol e pensa o mundo. Acho que ele é uma pessoa iluminada. Mas eu não. Mas tu lembra mas uma no coisa... meu time eu não quero. Mas assim, a gente acabou de falar do documentário do Luiz Henrique, que a gente achou maravilhoso, e é mesmo. Sim. Tem uma parada que ele fala lá, que inclusive ele tudo bem, o torcedor espanhol fica puto, a seleção caiu nas oitavas, mas ele fala, cara, e ele diz, né, eu joguei o futebol Eu que eu concordo com acredito ele, ali, isso, eu eu tô concordo. amarradão com isso, e ele, no intervalo de um dos jogos, acho que contra o Barcelona, ele soca a mesa lá e fala, meu irmão, a gente vai ser eliminado da Champions, vamos ser pelo menos jogando futebol, do jeito da gente. Eu acho que não é contra o Barcelona, é no jogo anterior, que eu não lembro agora com quem é. É o Dortmund. Talvez. Não, o Dortmund é o posterior, na semifinal. Não, anterior, é o antes do Barcelona. Esse Barcelona, Contra quem é? Enfim. Mas isso não importa. Importa o conceito. Quando a gente vê isso descolado do nosso time, a gente acha isso fantástico, né? Não acha fantástico? Não acha, não? Você acabou de falar que acha. Então, acho, Não, mas... então a mas gente acha. O fato de eu não querer pro meu time, eu não vou ficar Mas- sendo... Mas ninguém aqui é Vasco. É. A gente tá analisando, eu admiro isso no Diniz. Sim. Pode dar errado, mas eu Sim. acho que nesse momento, porque vamos lá, ele não tá pegando um time que dava certo. Ele está pegando um time que está dando errado, certo? Sim, sim. Meu irmão, se é pra continuar dando errado, que dê errado, pelo menos com o torcedor olhando pra aquilo ali e falando, cara, eu vejo alguma coisa aqui, eu lembro, o Luizinho falava Contra a muito Real isso. Sociedad. Real Sociedad. O Luizinho falava muito isso do Fluminense. O Diniz saiu e muito torcedor do Fluminense não queria que ele tivesse saído da primeira vez, porque ele falava, cara, o time já não tá dando certo. Eu pelo menos tenho alguma vontade de ver o time jogar. É óbvio que tomar esculacho toda hora, ficar 9 jogos sem ganhar, daqui a pouco 10, 15, ninguém quer. Mas a gente tá falando aqui, e aí vai começar a culpar o Diniz como se o time tivesse uma maravilha, Sim. e ele assumisse agora e a coisa degringolou. Meu irmão, já Mas tá aqui, ruim. quando o Diniz Mas é é o que eu demitido falei do semana Fluminense, se ele passada. não fosse, o time seria rebaixado. Não sei. Podia ser que desse a volta por sim. cima? É, pode ser. Mas tudo eu bem, acho mas muito difícil, torcedor do Fluminense não queria que ele tivesse Tudo sido bem. demitido. É que aí eu acho que, de fato... Tanto acho que ele esse voltou argumento... quase como unanimidade. né? Ok, mas naquele momento ele precisava de alguma coisa, tanto é que ele foi demitido para alguém salvar, né? E sabe o que eu E mais salvar amo? Sabe fazendo o uma que- coisa que eu imagino que o torcedor do Fluminense, quando o Diniz foi demitido, já agora, ano passado, eu acho que o torcedor do Fluminense devia ficar muito entretido com o que o time fazia, mas era um fato. Se você não demitisse um fato, né? Mas fato não dá para saber, mas era muito provável que se ele não tivesse sido demitido, o time teria sido rebaixado. Sabe uma outra coisa... Valeria o entretenimento? Eu acho Mas que não. é que eu Sabe acho uma outra que o coisa que eu Vasco gosto hoje muito já do tá Gil? nesse bolo. Tudo bem, Sim, eu acho que é sim, eu acho outra que vale a parada, tentativa. exato. Eu acho que vale a Então, mas, tentativa. Mas por sabe exemplo, uma outra tudo coisa que eu bem. gosto muito do Diniz? Porque o simples fato de ele existir gera esse tipo de conversa. Sim. Com certeza. E isso Então, já. e detalhe, mas com eu acho 4 que o pessoas que Vasco hoje gostam não é do um clube trabalho dele. preparado para nenhum treinador fazer um grande trabalho. Hoje eu falei semana passada. O Vasco não é um clube que dá ao seu profissional condições de fazer um grande trabalho. Ponto. Diante disso, eu acho que a maneira do Diniz neste momento não é uma melhor maneira para a realidade do Vasco. É só isso. Mas Pra gente foram fechar todas o- tentadas. O retranqueiro, Exatamente. o não sei o quê. Tudo foi tentado. Tudo Jogar foi pra tentado. frente, jogar pra trás, Nada jogar funcionou, direto, cara. jogar tocando. Eu acho que, cara, assim, na boa, se é pra gente, Tem- vamos cair atirando, tem pô. uma Ou questão vamos aí. brigar, e quando eu digo cair atirando, não é ser rebaixado, não. É, se a gente tá nessa draga, que a gente esteja nessa draga com algum tipo de conceito e atirando, e jogando. Tem uma questão aí que precisa ser importante, que sem comparar os treinadores, porque acho que não tem muita comparação, mas acho que a direção do que o Cruzeiro tomou deveria ser uma lição para o Vasco neste momento. Por que eu estou falando isso? Porque o Pedrinho, com várias coisas ruins que ele fez, com várias entrevistas que ele deu, posturas e tudo, contratações,
desde o momento zero, ele falou, cara, esse treinador, que é o Leonardo Jardim, ele tá bancado, ele tô gostando do que ele tá fazendo, quero que ele fique 2 anos, 3 anos, parará, inclusive na hora de mandar o Dudu embora e custar 15 milhões de reais pro Que foi o bolso que foi dele. feito com o Botafogo também, né? A gente chegou a eleger o trabalho lá em 2023 como o pior do Brasil. Do Luiz Castro, né? Isso. Exatamente, que naquele momento É. Então, assim, acho que ali... Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que, pro Vasco, uma possibilidade das coisas melhorarem é a pausa pro Mundial de Clubes. Sim. Porque ali você vai ter 30 dias Tem gente que... em que você vai ter para trabalhar. Só que daqui até lá, são mais 5 jogos. Sim, que pode Eu não colocar numa sei situação como é que é o muito- clima, como o clima vai chegar se o Vasco tomar 5 pancadas nesses jogos aí. E é uma tabelinha chata. E é uma tabela enrolada. Sim. Então, assim, tudo bem, vai pegar o Melgar em casa, pode ver. Imagino tem que que tenha. ganhar. Imagino que tenha a possibilidade de ganhar, mas se você toma mais 3 pancadas no Não, brasileiro e se aí. segundo hoje na Sul-Americana é bom pro Vasco pegar mais 2 datas? Exatamente. Então, assim, esse é um ponto. Tem Sabe? que haver um Que eu acho que um as 2 datas projeto. já é na volta do Mundial, né? Um jogo brasileiro já é as 2 datas Exatamente. coladas. Até porque até hoje a CBF não. Isso aí já é o 3º ano, a CBF até hoje não botou essas datas no calendário. Fica dando um puxa aqui, A um puxa ali. produção lembrou uma parada É. aqui interessante quando você falou, pô, também não sei se é bom pegar mais duas datas de Sul-Americana, mas aí o Piero levanta a bola de que beleza, você fica entre a cruz e a espada, eu quero mais 2 jogos pra cagar meu calendário, mas também ser eliminado pelo Melgar em casa é repercussão, é Exatamente. muita É isso, pressão. acabou, é Agora, isso. aquela Aí que eu tô resposta falando, por ali isso que pra eu tô mim falando, tem que- sim, teve evolução? Sim. Teve mudança. Teve Eu não sei se é mudança, evolução, mas teve claramente um time que você vê Claramente jogar... o Vasco ontem fez coisas diferentes do que Isso. vinha fazendo. Se isso vai ser bom ou ruim, precisamos acompanhar. eu Mas tô eu com acho que você. precisa claramente haver esse respaldo, que eu acho que o Pedrinho vai dar. Acho que o Pedrinho se reencontrou com... O Pedrinho presidente, ou presidente da SAF, se reencontrou com o Pedrinho comentarista, que isso era muito cobrado. Cheguei a falar aqui. O Pedrinho dizia, não, eu se fosse... Chegou a falar isso quando era um brilhante, talvez o melhor comentarista do Brasil durante um bom período no Sport TV. Ele chegou a dizer, se eu fosse começar um clube, meu técnico seria o Fernando Diniz. Quando ele estava pendurado, ele não foi buscar o Fernando Diniz, porque estava com a zona de rebaixamento batendo na porta ali. Agora, talvez o Pedrinho, como presidente, esteja se reencontrando com o Pedrinho comentarista. Ele é pelo menos coerente no E parada vai, que ele vai acredita, precisar né? bancar o Fernando Diniz. Porque eu acho que Mas na ele- pausa mas ele pro tentou Mundial... O Renato foi pro Carilho e agora foi pro Diniz. eu acho que na pausa pro Mundial, eu acho que o Diniz tem condição de fazer o Vasco melhorar bastante. Só que até lá tem 5 jogos ainda. Uma pra parada fazer. que eu acho que é, olhando o trabalho do Diniz, você queria mudar o tema Não, já? vamos lá. Não, mas Não, por não. mim eu encerro também. Não, vamos lá. Mas é porque é rápido. O Não, trabalho mas do vai Diniz, tranquilo, ele não dá, tô tanta, reclamando, não. ele dá tanta liberdade pros caras. Assim, é quase, ele fala muito do jogo de rua, né? Do confiar nos jogadores, assim, eu quero aproximação, acumula aqui, investe do outro lado e tal, mas quando tiver ali com a bola é meio que um livre para pensar. Só que eu acho que em algum momento isso, principalmente em elencos limitados, bate num teto, porque o jogador precisa ser orientado. A não ser que ele seja um fora de série, o jogador ele precisa de um norte. Isso não é, nunca jogou bola, você nunca jogou, porque quem já jogou minimamente qualquer coisa competitiva tem que ter orientação, o cara tem que óbvio. saber o que fazer. E Até aí, porque a maioria dos jogadores tem ajuda pra tudo, né? Pra pagar uma Pra se tudo. Se você der um jogador e falar assim, faz o chequinho aí, a maioria não sabe. O que eu acho que às vezes acontece nos piores momentos dos trabalhos do Diniz, quando a coisa degringola, a liberdade ela é tamanha que Fica os jogadores aleatório. ficam numa grande roda de bobo. Tipo assim, se eles quiserem manter a bola ali por 80 minutos, eles vão manter. Só que falta uma definição de como a gente ataca, o processo é qual. Quem ataca a área, quem não ataca, É isso. a coordenação... É exatamente isso. Quer um exemplo Mas eu parecido acho- com isso? Fora que pra Quer defender... um exemplo parecido com isso? Alguém aqui joga xadrez? Deve jogar assim. Não, Eu já joguei de onda, né? Então, eu sei os movimentos de um jogo de xadrez. Eu sei o que faz, eu sei o que o cavalo faz, eu sei o que o... Sim, sei. Então, eu várias vezes fico jogando, minha filha gosta de jogar, às vezes eu jogo com ela e eu tô fazendo os movimentos certinho do que tem que fazer. Só que eu nunca sei pensar Não tem um pra objetivo, não, né? para finalizar o jogo. Eu nunca sei, eu não sei as ferramentas
pra fazer o checkmate. Isso. Então eu fico tocando, mexendo peça, assim... Tocando de lado. Exatamente. E não sei as ferramentas Eu que eu acho preciso que esse é um pra ponto fazer... crítico. Eu não sei as ferramentas que precisa pra fazer o checkmate. Eu acho e não isso um consigo. problema. Minha filha já Eu tentou tô me muito com explicar. você. Minha mulher já tentou Mais me do explicar. que eu não Até o consigo. sem mas bola ela tem também, que mais- impressiona quem volta, quem entendeu? não. Não, mais do que a Mas, exposição, talvez a você tenha exposição. qualidade. Você pode qualidade. Não, talvez não a acho que filha seja- do VS tenha qualidade pra dar o checkmate. Eu não acho que o Talvez o problema- VS não tenha. não é Eu qual- tenho. São isso. peças Eu também. Talvez não, eu não tenho. É, Eu Mas acho é que que ele também não sobre- foi eu fico só ensinado mexendo a É isso. peça. sobre peças. No Fluminense, a gente cansou de falar aqui, meu irmão, você tem um cara que te entrega 40 gols no ano. Quando esse cara se machucar, pode ser que o preço seja muito alto. E aí eu tô falando do Fluminense com o Cano quando tava tudo azeitado. E aí tinha o Arias jogando muito, tava tudo bem. Inclusive, quando o Cano, por alguma razão, ficou fora alguns jogos e tal, apareceu o John Kennedy e tal. No final, deu elas por elas. Quando teve a virada, que o Cano começou um ano mal, entregando pouco gol, o Kennedy já tinha ido, o Marcelo Ganso caiu, mal. o Marcelo mal, a fórmula, ela não era, ela dependia muito daqueles caras e menos do processo. Porque você tira um, bota outro, teoricamente a máquina continua girando igual, em vez de 40 gols o cara faz 15, faz 10, mas era de 40 para 2, porque não vai dar para acompanhar. Para mim, eu acho esse um debate muito mais importante do que a exposição, porque vários técnicos pica se expõem. O Guardiola se expõe, o Hans Flick se expõe, Hans Flick é loucura. acontece. Eu acho que faz parte. Eu acho que o jogo do Diniz, parece o Jesus, né? O Flamengo do Jorge Jesus se expunha pra São caramba Paulo. e se protegia com a bola. Eu acho que não tem problema. A exposição é do jogo. Sim. Pra mim, o grande ponto dos trabalhos do Diniz, quando da parte crítica, é não matar os jogos. E várias vezes, o jogo que ele foi demitido da primeira passagem com o Fluminense, se eu não me engano, foi um Fluminense e Avaí no Maracanã. Quase certeza, aquele jogo ali, o Fluminense dá 30 finalizações. Sim. É 1-0 pro Avaí. O Fluminense tem 10 chances claras de gol. E nesse aquele jogo derruba o Fernando Diniz. E não é um jogo que o Fluminense joga mal. Se você olha os melhores momentos, é um massacre. Mas o time perde por 1-0. E é um processo que se repete várias vezes. Aí eu acho que é o grande debate. Como solucionar? Eu não sei. Eu não sei se ele precisa E ter que uma... ele melhorou já. Na Ele segunda melhorou. passagem, ele melhorou. É, mas aí melhorou porque a gente tinha um cara que tinha que fazer 40 gols no ano. Pô.